Sejam todos muito bem-vindos. Este é o nosso podcast, Elas na Fé, contando as mais lindas histórias e lições sobre o cristianismo. Eu sou Ondina, estudante da doutrina de Jesus, através dos cursos online do Lar Ismael. E estamos aqui para contar a vocês mais uma história dessas mulheres apaixonantes. E para isso, convido para fazer parte deste bate-papo as minhas colegas de curso. Olá, Ionara! Olá, meninas e todos que nos ouvem. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para contar essa história. Que Jesus nos guie. Olá, Silvia! Olá, Ionara. Olá, minhas amigas queridas. Olá, meus ouvintes, amigos. É um prazer estar com vocês novamente. Que a paz do Mestre Jesus esteja em cada coração. Edilene? Olá, Silvia. Olá, meninas. É com muita alegria que estou aqui mais uma vez para que todas nós juntas possamos gravar mais um podcast. Que o Divino Mestre Jesus possa envolver a cada um de nós e a cada um em seus lares, hoje e sempre. E agora, Silvia, você pode fazer uma prece antes de darmos início à história de hoje? Com muito prazer, Ondina. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos e vamos dizendo assim: Senhor, meu Deus, nos ampare nesse cumprimento da nossa tarefa e dai-nos a força e a vontade de bem realizá-la e que possamos ser incluídas pelos nossos amigos espirituais. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. E assim seja. Que assim seja. Obrigada, Silvia. Agora, convidamos a nossa amiga Ionara para contar a história emocionante de mais um personagem bíblico. Uma mulher de fé e de muita responsabilidade. Ionara, conte para nós, quem é esta mulher? Vou contar a história de Isabel. Isabel foi considerada uma das grandes mulheres da Bíblia, conhecida por sua fé, era muito obediente a Deus. Isabel era filha de Arão, da tribo de Levi. Ela foi esposa de Zacarias, que também fazia parte da tribo dos levitas. Ondina, pode nos falar um pouco sobre a tribo de Levi? Com certeza, Ionara. Ao pesquisar sobre os levitas, eu encontrei informações muito interessantes. O povo de Israel tinha 12 tribos, que eram os descendentes dos 12 filhos de Jacó. Os levitas eram descendentes de Levi, o terceiro filho de Jacó com Lia. Essa tribo, gente, foi escolhida por Deus para cuidar do templo e guiar o povo na adoração a Deus. Os sacerdotes do templo eram todos descendentes de Arão, que era levita. Durante a escravatura dos israelitas no Egito, nasceram os levitas mais famosos de Israel: Moisés e seus irmãos, Arão e Miriam. Debaixo da liderança de Moisés, os israelitas se libertaram e saíram do Egito, rumo à Terra Prometida. Miriam, nós já contamos essa linda história, era profetisa e Arão foi escolhido por Deus para ser seu sacerdote, a ponte entre o povo e Deus. Isso está em Êxodo, capítulo 28, versículo 1. Antes de chegarem à Terra Prometida, os israelitas ficaram 40 anos no deserto. Certa vez, durante esse tempo, os israelitas se rebelaram contra Deus e se voltaram para a idolatria. Mas a tribo de Levi se manteve fiel e lutou contra os idólatras. Por isso, Deus escolheu os levitas para trabalharem no serviço do templo. Isso está em Números, capítulo 8, versículos 9 a 11. Os levitas faziam todo o trabalho ligado ao templo de Deus. Os descendentes de Arão
eram os sacerdotes que eram os únicos que podiam entrar no edifício do templo para oferecer sacrifícios a Deus. Isso está em Levítico, capítulo 1, versículos 10 e 11. Eles também abençoavam o povo, carregavam a arca da aliança e recebiam uma porção dos sacrifícios para seu sustento. Muito legal, né, gente? Muito interessante essa história, Andina. E vamos continuar com Isabel. Isabel era prima de Maria, a mãe de Jesus, o Salvador, como foi anunciado. Seu nome Isabel significava "Meu Deus jurou". Podemos complementar aqui, né, Ionara, que o nome de Isabel, eu estava pesquisando lá, você sabe que eu gosto dessas curiosidades, ele também é derivado de Elizabeth. Tem uma variação Isabel com U, nome que significa cumprir com as promessas. É próprio das pessoas que se regem pelo clássico lema: promessa é dívida. Interessante também, Andina. Mas eu consigo ver claramente um elo entre os dois significados. Meu Deus jurou e promessa é divina. Ambos os significados ressaltam a vontade de Deus. E vamos voltar para a história. Vemos através da história bíblica que Isabel e Zacarias formavam um casal piedoso e consagrado ao Senhor. Eles eram irrepreensíveis em todo o seu modo de viver, servindo ao Senhor com alegria e aguardando o aparecimento do Messias. Aqui nós temos o relato de um casal exemplar, gente, seguidor das leis de Deus, e fala aqui consagrado ao Senhor, que diz pra gente que eles haviam ido ao templo para fazer as promessas, receber a consagração, o que nos dias de hoje seria o casamento religioso. E na história, se não fosse o caso de Isabel ser estéril e não conseguir gerar, eles seriam considerados o casal perfeito e completamente felizes. O maior desejo de Isabel era de ser mãe. Encontramos no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 7, que Isabel era uma mulher estéril, ou seja, ela não podia gerar filhos. Novamente, a gente pode observar a esterilidade fazendo parte da vida de Isabel, como fez parte da vida de importantes mulheres da Bíblia. Eu acredito que essa condição se dava tão frequentemente porque ainda não havia um conhecimento biológico apurado, como nos dias de hoje. Como hoje os avanços da medicina conseguem detectar e corrigir alguns problemas que causam a infertilidade. Mas, por outro lado, havia uma fé e uma devoção tão grande desses casais que a gente pode relatar vários casos sendo revertidos. Para mim, é a fé unida com os propósitos de Deus para suas vidas. E voltando à história, como já mencionamos em várias oportunidades, a esterilidade nos tempos bíblicos era considerada pelos judeus como uma demonstração de desfavorecimento de Deus, ou até mesmo considerado como uma punição divina por algum pecado grave que haviam cometido, trazendo grande humilhação e vergonha, sendo considerada como galhos secos. Então, Ionara, Isabel, além de estéril, já era idosa. E Zacarias poderia ter se eximido de sua responsabilidade. Lembrando que na sociedade daquela época, a esterilidade era um motivo para o divórcio. Ele poderia ter mandado ela embora, ter se casado com uma mulher mais jovem e ter filhos com esta, tirando aquela terrível maldição de suas costas. Mas não o fez. Em vez disso, ele orou. Está em Lucas capítulo 1, versículo 13. Ele entregou o caso para a única pessoa que poderia fazer alguma coisa. Ele entregou a Deus. Só Deus mesmo, né? Verdade, Silvia. Zacarias foi fiel e perseverante ao lado de Isabel, fortalecendo ainda mais sua união. E juntos se uniram na fé e resiliência, esperando com toda a paciência e boa vontade o que Deus lhe reservava. Como falaste, só Deus tinha o poder de modificar a situação. Sabe, Ionara,
Eu vejo o fato da esterilidade das mulheres da Bíblia como instrumento para a compreensão do ser sobre as maravilhas que o amor maior pode fazer em nossas vidas. A doutrina espírita nos explica sobre a esterilidade, que pode ser uma questão kármica, ou seja, um problema que o espírito teve em uma outra existência, que prejudicou seus órgãos reprodutores, ou como uma oportunidade de aprendizado espiritual. É verdade, Edilene. Não só de causas físicas, a mulher ou até mesmo o homem podem ser inférteis. Do ponto de vista espiritual, Emmanuel, no seu livro Vida e Sexo, afirma que tanto os homens quanto as mulheres estão quase todos comprometidos na área sexual, considerando seu mau uso ao longo das existências. Natural, portanto, que tanto o homem quanto a mulher possam apresentar certas limitações na área da procriação, incapacidade reprodutiva, em decorrência desses abusos, como, por exemplo, as traições, abortos, vícios sexuais e outros. Mas, voltando à história, Isabel, como toda mulher, tinha o desejo de ser mãe e deixar um herdeiro para seu esposo. Mas, por sua idade avançada, seu sonho já estava considerado morto. Gente, nos dias atuais, os formatos de famílias mudaram muito. Vimos casais que optam por não ter filhos, e tudo bem. Mas nos tempos passados, não tão distante assim, a hereditariedade era levada muito a sério. Havia uma cultura de não deixar a família acabar. Se dava muita importância ao sobrenome da família e sua continuação. Por isso, se festejava quando o primogênito era homem. E um homem com muitos filhos era considerado próspero, já que, após o casamento, a esposa também passava a ser membro da família do marido e também respondia ao patriarca da casa. Assim, a família ficava numerosa e o nome perpetuava por várias gerações. Meninas, vocês gostariam de explorar um pouco mais o assunto hereditariedade? Eu quero. Até mesmo nos dias atuais, vemos os pais colocarem o nome deles no primeiro filho homem. Foi assim lá com meu marido e também com meu irmão. E agora, gente, eu queria contar para vocês um caso que aconteceu na minha família, com a minha tia, a irmã do meu pai. Isso foi há muito tempo atrás. Gente, essa minha tia estava demorando, né, para ter filhos, então ela adotou 3 crianças, porque achou que não ia ter filhos. E agora, pasmem, depois desses 3, vieram mais 6, foram 9 filhos. Eu não tinha muita convivência com ela. O que eu sei é o que minha mãe me contava, que ela era uma mãe maravilhosa. Podemos dizer que ela também recebeu muitas graças do Senhor, não é mesmo? Então, meninas, parece que algumas mulheres são colocadas à prova, não é mesmo? Precisou adotar 3 de outro ventre para poder ser abençoada com mais 6. Coisa de Deus, não é mesmo? Aliás, Deus não olha idade ou condições no geral para cumprir um propósito dele sobre alguém. Ele olha o comportamento de cada um, a essência. Ele sabe da disposição do casal para cumprir esse propósito. Então, você concorda com isso, Andina? Concordo sim, Silvia. Para Deus nada é impossível. Não sabemos se minha tia ou outras mulheres na mesma situação tinham algum bloqueio psicológico ou se eram realmente estéreis. O que importa é que elas conseguiram, assim como Isabel, através da persistência, da fé, ou mesmo porque Deus achou que elas mereciam.
Meninas, eu também conheço mais de um casal que resolveu adotar e logo depois a esposa engravidou. Conheço pelo menos 2 casais que já gastaram uma quantia expressiva com fertilização, medicação e até cirurgia, mas não obtiveram resultados. Ouço frequentemente de alguns conhecidos como: Nossa, fulano engravidou indesejadamente e minha filha, que já fez de tudo, não engravida. Já questionei também. Hoje entendo que todas as vidas nascem onde deveriam nascer e que cada ser deve entender e aceitar que existe um propósito para a infertilidade. Deus nos ensina conforme precisamos aprender. Teve até uma sobrinha minha que estava separada assim há um tempo e engravidou de um namorado que ela arrumou. Daí eu falei, nossa, mas agora que ela já estava bem, que as filhas estão crescidas, foi engravidar de novo. Daí tinha uma outra sobrinha comigo no carro, que é muito espiritualizada, ela falou, tia, nunca mais fala isso. Se ela engravidou, é porque esse ser deveria nascer. Não questiona isso. Então, hoje eu penso muito antes de ficar questionando, né? Gravidez, se é desejada, se é indesejada, se é merecida, se não é merecida. Eu acho que quem sabe é Deus e o destino dos seres, né? Também depende de Deus. Então, voltamos à história. Não sabemos quanto tempo Isabel ficou estéril, mas sabemos que por muitos anos ela teve que enfrentar esse problema. E Isabel, gente, como uma mulher sábia, tinha conhecimento e consciência de que seus ciclos tinham acabado e ela não teria mais condições de conceber. Então, Iô, o que hoje, em alguns casos, né, já pode ser revertido, porque a gente vê que várias mulheres conseguiram através da medicina, que não deixa de ser um milagre também. Não deixa de ser um milagre. A ciência ter tantos avanços só nos mostra a bondade de Deus, dando oportunidade ao homem de progredir. E, por sua vez, o homem desenvolvendo a capacidade e oportunidade que Deus nos dá. Algo maravilhoso essa união, a ciência e a espiritualidade. E vamos à história. Isabel era uma mulher que andava fielmente nos caminhos do Senhor. Ela o servia de forma reverente, justa, obedecendo a todos os mandamentos exigidos na lei do Senhor. Vimos aí que essa fidelidade vem da sua descendência, sempre confiando em Deus. Sim, como vimos, seguiam reto nos caminhos do Senhor. E por essa fidelidade e comprometimento, mesmo já sendo uma pessoa de idade avançada, ela recebeu o maior milagre da sua vida, que foi o milagre de gerar um filho. Então, a história dela vem bem depois de Sara, que engravidou aos 90 anos com a permissão de Deus. Foi mesmo. Será que Isabel pensava que poderia acontecer o mesmo com ela? Porque Sara serviu de exemplo. Aí eu fico pensando, vagando nessas histórias lindas, somente o milagre de Deus para dar a uma mulher estéril e já sem seu fluxo menstrual um filho. Não é mesmo? Ô, Silvia, é a fé em Deus. Ela nos mostra o tempo todo que as histórias podem mudar, que o impossível não existe e que Ele lá, ó, Ele cuida de nós. Nossa, quantos ensinamentos, hein, meninas? Mas vamos voltar à nossa história. Quando o anjo do Senhor, chamado Gabriel, apareceu a Zacarias, ele se desequilibrou e foi tomado por um grande temor. Porém, o anjo do Senhor disse a Zacarias, para que não temesse, pois a sua oração tinha sido ouvida. E por aqueles dias, Isabel conceberia um filho, o qual lhe chamaria João. Esse menino, seu filho, serviria a Deus, seria um nazireu de Deus, como se falava naquela época, e prepararia o caminho do Salvador. Está em Lucas, capítulo 1, versículos de 5 a 20. O termo nazireu de Deus tem o mesmo significado de seguidor de Deus, e aqui a confirmação do anjo Gabriel. João prepararia o caminho para Jesus, o tão esperado Salvador.
Então, Zacarias não acreditou no anjo, pois ele e Isabel eram velhos demais para ter um bebê. Gabriel disse que por não ter acreditado no que Deus havia prometido, Zacarias ficaria mudo até João nascer. Isso está em Lucas capítulo 1, versículos 18 a 20. Já pensaram, meninas? A mulher dele consegue engravidar e ele não pode falar? Mudo o resto da gravidez dela? Ah, meu Deus! Foi um castigo de Deus, não foi, gente? Ai, eu acho que eu concordo com você, viu, Ondina? Quantas vezes não acreditamos nas promessas que Deus faz para nós? E o que foi que aconteceu? Um anjo falou com ele. Eu garanto a vocês que ele nunca mais duvidou de nada. Sabe, meninas, eu agiria da mesma forma como Zacarias, sabendo que minha idade não era propícia para uma gestação. Agimos de acordo com o nosso conhecimento. Por isso, muitas das vezes, em nossas vidas, deixamos que a razão fale mais alto e esquecemos o poder da fé. Evoluir com discernimento e conduta moral, lado a lado, é difícil. A autossuperação parte do princípio do querer. Zidilene, isso naquela época é até compreensível. O problema é hoje. Com tantas informações sobre a mediunidade, muitas pessoas ainda não acreditam que os anjos podem falar com a gente e acabam fugindo de suas responsabilidades. A mediunidade é um dom que Deus nos deu para podermos ajudar o nosso próximo e a nós mesmos, viu? É isso. As pessoas nem acreditam em anjos. Imagina que os anjos venham falar com elas, né? Mas, continuando a história. Passados alguns dias, Isabel ficou grávida e por 5 meses ocultou a sua gravidez, pois dizia: o Senhor se atentou para mim e destruiu a minha vergonha. Meninas, pesquisei, mas não encontrei o motivo de Isabel ocultar a gravidez por 5 meses. Alguém aí pesquisou também, sabe? Bom, deixa eu falar. O que eu li, né? É que ela permaneceu escondida, crendo que sua gravidez era uma graça que recebera do Senhor, e assim a reabilitava perante a sociedade. Alguém pode complementar isso? Eu acho que foi algo tão milagroso que Isabel esperou até o momento certo para contar a todos. Hoje em dia, muitas mulheres esperam pelo menos o final do 3º mês para anunciarem a gravidez, pois dizem os médicos que a partir do 4º mês é mais difícil ter um aborto espontâneo, o que é muito comum na primeira gravidez de muitas mulheres. Já é algo muito triste ser estéril. Imagina se tivesse ainda um aborto. Mas, gente, são apenas especulações. Foi uma boa colocação, meninas. Voltando à história. Isabel, juntamente com seu esposo, agora haviam sido agraciados com o privilégio de serem pais daquele que seria encarregado de endireitar as veredas do povo. Um homem que seria, segundo Jesus, o maior homem nascido de uma mulher. Então, meninas, Isabel era uma mulher iluminada, cheia de fé no Criador, pois no fundo ela sabia que não era somente para eles amarem a Deus sobre todas as coisas, mas amar o próximo também. Tanto que deram o próprio filho para pregar o evangelho e sabiam que seria amor, porque falava em profecia. Isso demonstra fé inabalável, especialmente em Isabel. Mãe, né, minha gente? É mãe. Sabe, meninas, o que me chamou a atenção no começo desta história é o fato da Isabel ser a mãe de João Batista. Pois, como sabemos, João Batista foi um valoroso profeta e enfrentou grandes desafios. Sei que na narrativa da vida de Isabel não se fala se ela viveu muito tempo para assim acompanhar o crescimento do seu filho. Pois imaginem ser uma mãe de um profeta em um tempo que não era muito bem visto.
Toda mãe sofre com os desafios dos filhos. E Isabel não seria diferente. E João Batista era o único filho de uma mulher já com idade considerada avançada para a época. Verdade, Edilene. Deve ter sido muito difícil para Isabel e Zacarias, mas eu acredito que a fé deles compensado tudo. Vamos voltar à história. Quando Maria apareceu em sua casa, Isabel exclamou: Mas por que sou tão favorecida que a mãe do meu Senhor deve vir a mim? Isabel e Maria eram primas. Ambas tinham sido agraciadas por Deus e estavam gerando em seus ventres bebês que se tornariam grandes homens de Deus, que mudariam a história de Israel e deste mundo. Apesar da diferença de idade, elas eram grandes amigas. Quando o anjo Gabriel anunciou para Maria que sua prima Isabel estava grávida, ela não pensou duas vezes. Arrumou suas coisas e se dirigiu para as montanhas da Judéia, onde Isabel morava, possivelmente na cidade de Hebrom. Está em Lucas, capítulo 1, versículos de 39 e 41. Não foi por acaso que Gabriel contou a Maria sobre Isabel. Deus sabia que Isabel era a perfeita mãe espiritual e mentora de Maria, porque nem todos aceitariam como verdadeiras suas histórias milagrosas da intervenção sobrenatural de Deus. Maria tinha fé de que encontraria conforto e segurança ao passar um tempo com sua prima mais velha, a Isabel. Duas mulheres de fé de gerações diferentes, mas com o mesmo Deus. Elas se apoiaram, não é mesmo, Silvia? Exatamente. Uma encontrou apoio na outra. Quando elas se encontraram, foi uma alegria tremenda. Até o bebezinho saltou no ventre de Isabel, e a mesma foi cheia do Espírito Santo, pois ali no ventre de Maria estava sendo gerado o Salvador do mundo. Lucas, capítulo 1, versículo 44. Então, Ionara, veja o sincronismo das duas. Embora houvesse uma diferença de idade significativa e a missão individual delas fossem diferentes, suas vidas e as vidas de seus bebês estavam entrelaçadas. Edilene, pela visão espírita, você poderia nos explicar melhor esse vínculo delas? Ok, Silvia. Aprendemos na doutrina espírita que não reencarnamos de qualquer jeito. Existe um planejamento bem detalhado para a nossa chegada no mundo físico. E não foi diferente com Isabel, Maria e seus filhos, pois estamos falando do planejamento para a chegada do Divino Mestre, e os que antecedem a sua chegada são peças fundamentais neste planejamento. Portanto, podemos assim afirmar que Maria e Isabel já se conheciam no plano espiritual e foram escolhidas como mãe de um profeta e a outra mãe do Mestre Jesus. E isso se torna bem claro quando Maria chega para visitar Isabel, pois seu filho estremece com a presença de Maria. E podemos dizer que foi um reconhecimento da presença de Maria e do Divino Mestre. Nós nos reconhecemos pela energia que exalamos. Que encontro, né, gente? E voltamos a mais um pouquinho da história. Maria permaneceu na casa de sua prima Isabel por quase 3 meses, até que Isabel desse à luz ao seu tão sonhado filho. Elas passaram muito tempo juntas. Tiveram tempo para muitas orações, muitas conversas, muitos questionamentos e, embora tivessem algumas dificuldades, as bênçãos recebidas superaram em muito as dificuldades. Talvez Maria tenha até ajudado com o nascimento do bebê. Não há relatos sobre isso, mas, como estava lá, pode até ter acontecido. Eu vejo ambas agradecendo e louvando a Deus por terem sido escolhidas. Isabel teve um sonho realizado. O impossível havia se tornado possível na vida dela. E agora ela estava com seu filhinho em seus braços. Em Lucas, capítulo 1, versículos 59 e 60 diz: E aconteceu que, no 8º dia,
foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas a mãe disse: Não, ele se chamará João. A circuncisão era feita 8 dias depois do nascimento, e nesse dia dava-se o nome à criança e ofereciam uma festa. Mas houve algo inusitado. Isabel ditou as regras, o nome foi dado por ela. Ele se chamará João. Ela não sabia que o nome já havia sido escolhido e seria esse mesmo. Ionara, Isabel não ouviu o anjo dizendo a Zacarias que seu filho se chamaria João, mas eu acredito que ela estava em estado de graça, que sentiu ou foi intuída pelos anjos para falar o nome do menino, para assim confirmar a Zacarias o que o anjo lhe falou, tudo dentro do planejamento divino. Isso mesmo, Edilene. E outra curiosidade é que na cerimônia da circuncisão, a mulher não poderia participar. E Isabel estava presente. Mulher danada essa, minha gente. Foi a cerimônia e deu o nome ao filho. Olha só. Uma mulher muito presente, né? Isso está em Lucas. Disseram-lhe: Entre seus parentes não há ninguém como esse nome. E com gestos perguntaram ao pai que nome queria dar ao filho. Ele pediu uma tabuinha e escreveu: O nome dele é João. E todos ficaram admirados. Logo após isso, Zacarias voltou a falar. Podemos imaginar Isabel, uma senhorinha, agora amamentando um bebê, talvez com lágrimas caindo em sua face e pensando: meu filho será um grande homem, será um profeta do Altíssimo. Essa foi a história de Isabel. Linda história, muito bonita mesmo, Ionara. Muito obrigada por ter escolhido Isabel. E agora, vamos para as nossas considerações finais. Começando por você, que contou essa linda história. Muito bem. Então, toda essa trajetória de Isabel nos ensina grandes lições. Mesmo em tempos difíceis, onde muitos abandonam a fé, idolatram coisas materiais, devemos seguir firmes nos propósitos de Deus. E devemos sempre acreditar nos ensinamentos de Jesus, na sua presença em nossas vidas, na certeza da salvação ao seguirmos seus passos, e nunca esquecer da alegria no servir e amar segundo seus ensinamentos. Enfrentar nossas infertilidades, que nem sempre têm a ver com concepção no ventre, mas quando somos incapazes de gerar compreensão, paciência, bondade, caridade e amor, quando não temos a capacidade de vencer o preconceito e deixamos de acreditar e servir, quando somos ingratos e descrentes. Essa história também nos mostra que devemos ser fortes, continuar acreditando sempre, não nos deixarmos abalar por questões desagradáveis, tentar olhar o lado bom de todas as coisas e saber sempre que o que nos foi prometido será cumprido se formos merecedores. Nos ensina também a enxergar a importância de viver uma vida digna, na honestidade, perseverança, desapego material, sem acreditar em falsas profecias, pois só o Senhor nosso Deus e Jesus, seu Filho, são capazes de nos guiar para o lugar certo. Nós todos temos um papel importante na história de nossas vidas. Como Isabel, também devemos estar preparados para educar, encaminhar e direcionarmos nossos filhos para o bem. Que eles sejam antecessores, exemplos de virtudes para os que virão após eles. Também somos escolhidos, gente. Mas para isso, precisamos escolher nossas atitudes, nossos pensamentos e nosso modo de agir. Então, façamos boas escolhas para também sermos a escolha de Deus. Que possamos seguir esse exemplo de fé e perseverança. É isso, gente. Até nosso próximo podcast. Fiquem com Deus. Ionara, temos um grande desafio em nossas vidas, que é nos superar. Ter em nossas mentes e corações o querer ser melhor.
Isabel é um espírito elevado que compreendia o seu papel naquele momento da história, que superou, acredito eu, os seus medos sobre o futuro do seu filho, já que ela sabia que ele tinha um papel extraordinário. Sejamos fortes e perseverantes, como muitas destas mulheres que são citadas na história de antes e depois de Jesus. Fique com Deus e seu infinito amor. Bom, Isabel foi uma mulher exemplar que nos inspira com sua fé, humildade, gratidão, amor e compaixão. Ao seguirmos seu exemplo, podemos ser pessoas melhores e ter um impacto positivo no mundo ao nosso redor. Lembre-se, a fé em Deus nos dá força para enfrentar os desafios da vida. Deus tem um verdadeiro propósito em nossa vida. A gratidão e a alegria nos ajudam a apreciar as bênçãos que Deus nos concede. O amor e a compaixão nos conectam aos outros e constroem um mundo melhor. Que as qualidades de Isabel sirvam como guia e inspiração em nossa jornada de fé, crescimento pessoal e espiritual. Ouvintes e amigas queridas, até o mês que vem. Jesus cuide de cada um. Um grande abraço. Obrigada, minhas amigas Ionara, Edilene e Silvia. Adorei todas as considerações. E agora, vamos às minhas considerações finais. Isabel foi escolhida por Deus. Todas nós somos escolhidas por Deus. E como um bom pai, ele quer que suas filhas e filhos sejam felizes. E por isso mesmo, enviou Jesus para nos ensinar sobre o amor, que é o único meio de encontrarmos a verdadeira felicidade. Algumas pessoas aprenderam antes de nós, e acredito que Isabel era uma dessas pessoas. Ela seguia as leis de Deus. Essa história nos mostra que este é o caminho. Devemos seguir as leis de Deus, amando-o e ao nosso próximo como a nós mesmos. Ouvir nossos anjos protetores, contribuir para que o mundo seja um pouco melhor a cada dia. E assim, minhas amigas, queridos ouvintes, encerramos mais um podcast. E como disse a Ionara, quantos ensinamentos, não é mesmo? Agradecemos pela sua audiência e aproveitamos para convidar a todos a se inscreverem no canal do Lar Ismael no YouTube. Agradecemos ao Mestre Jesus, a toda a equipe espiritual desse projeto que nos auxilia e a Deus, nosso Pai, que nos ampara. Obrigada pela companhia. Até o próximo podcast. Fiquem com Deus. Juntas somos elas na fé.